Sempre tem aquele jogador que tem muita moral na Europa, mas que aqui no Brasil às vezes é tirado pra nada. Sabe aquele cara que eu vou dar um exemplo aqui de um jogador que nem tá no vídeo, tipo o Firmino, lá em 2018. Firmino tava jogando muito no Liverpool. Aí ficavam na seleção. Quem que é esse Firmino? Quem que é esse Firmino? Esse Firmino não tem que estar na seleção, tem que estar o Jô. Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados do que eu tô falando. O assunto do vídeo de hoje é esse, galera. 7 brasileiros que são esquecidos aqui no Brasil, mas que são ídolos na Europa. Mas antes de eu falar deles, obviamente, eu vou me apresentar, né? Eu sou o Gui Galdames, você tá no meu canal, e se você já me conhece, pô, dá uma moral, né? Deixa o like aí, clica no botão hypar, faz um comentário. Se você não me conhece, senta aí, assiste esse vídeo. Se você gostar, aí você se inscreve, aí você deixa o like, aí você faz tudo que tem direito. Bora pro vídeo. Cara, eu vou começar com um jogador e eu vou falar aqui as coisas dele. Vamos ver até que momento vocês conseguem levar aí sem adivinhar ou quando que vocês adivinham, beleza? Vamos lá. Revelado no Londrina, porém fez apenas 2 jogos pelo clube. Se destacou no Mundial Sub-20 com a seleção brasileira e foi contratado pelo Milan. Pro Milan ele foi, só que ele foi emprestado pro Grasshopper da Suíça. E lá ele ficou por 3 temporadas. Não é no Grasshopper que ele tem moral, não. Apesar de ter sido artilheiro do Campeonato Suíço na última temporada dele, quando ele voltou pro Milan. Mas você acha que ele voltou pro Milan pra jogar? Não, cara, ele nunca jogou pelo Milan. Porque aí ele foi vendido pro Stuttgart. E aí ele foi ídolo no Stuttgart? Não, apesar de ter passado 3 temporadas lá. Depois disso, ele foi pro time em que ele se tornaria ídolo. Inclusive, ele é o maior brasileiro da história desse clube, que é o maior clube da Alemanha. Obviamente, o Bayern de Munique. Já sabe de quem eu tô falando? Bom, agora eu preciso falar quem é, né? Eu estou falando de Giovanni Elber. Você conhece Giovanni Elber? Ah, você que tem a minha idade, às vezes um pouquinho mais novo, pá, deve conhecer. Se você for muito jovem, olha, é capaz de você não conhecer, não. Mas vou te falar um pouquinho do currículo desse cara aí, ó. Tetracampeão alemão, tricampeão da Copa da Alemanha pelo Bayern, tricampeão da extinta Copa da Liga da Alemanha, campeão da Champions League pelo Bayern de Munique, campeão mundial pelo clube, artilheiro da Bundesliga, e ele é o 10º maior artilheiro da história do Bayern. Ele era o 7º maior artilheiro, mas, se eu não me engano aqui, ó, Thomas Müller, Robben e Lewandowski passaram ele depois. Só que se você pega ali, ó, os 10 primeiros e vai pegar uma média de gols por minutos, o Elber seria o quarto. Uma questão de tempo, era passar mais tempo no Bayern que ele poderia estar acima nessa lista. Cara, mas a real é que o Elber tem muita moral na Alemanha, tem muita moral no Bayern de Munique, a real é que ele jogou muita bola e é impressionante como ele nem teve tanta chance assim na seleção, né? Talvez tenha sido a época que ele jogou ali, época de Ronaldo, Romário, pô, o Brasil era recheado de grandes centroavantes. Ah, e depois de deixar o Bayern, ele ainda jogou no Lyon e foi bicampeão francês, hein? Que cara vencedor, que é um cara que nem é tão conhecido assim, né? Engraçado. Ele até encerrou a carreira jogando no Cruzeiro, mas não foi uma passagem de grande sucesso, é o último clube da carreira dele ali. No segundo nome, ele até poderia não estar nessa lista, porque agora ele tem muita moral aqui no Brasil. Até 2020, ele era um cara sem moral. Era um cara tirado pra nada, assim. Ele até não era desconhecido no Brasil. Todo mundo sabia quem ele era, mas tirado pra nada. Muito por causa do 7-1. Só que o Hulk já tinha muita moral na Europa. Pô, depois que ele veio pro Galo, né, daí foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, artilheiro. Aí todo mundo viu que ele era bom, só que veio um Hulk velho. Veio um Hulk velho pra cá. Aí o Hulk velho, todo mundo viu como o Hulk era bom e ele velho. E aí o Hulk jovem não prestava. Então o Hulk tá nessa lista, mesmo hoje ele já não sendo mais um cara esquecido. Porque ele foi durante muito tempo. E aí pega o que o Hulk fez pelo Porto. 4 vezes campeão português, 3 vezes campeão da Taça de Portugal, 1 vez artilheiro da Liga Portuguesa, campeão da Liga Europa com o Porto, 2 vezes futebolista do ano pelo clube, e ele é o 2º jogador brasileiro
com mais participações em gols de uma temporada nesse século na Europa, se você pegar as principais ligas ali. Cara, é muita coisa. O Hulk é muito ídolo no Porto. O Hulk tinha muita moral já. E ele era tirado pra nada aqui, pra nada. Tudo porque ele tava no 7x1, essa é real, porque ele tava no 7x1. Muita gente foi muito queimada porque tava no 7x1. Tinha cara que era ruim mesmo, mas tinha cara que era bom, caso dele. Enfim, pelo menos o Hulk teve a chance de se redimir, veio aqui e mudou a imagem dele perante o público brasileiro. E se o Hulk é o cara, o segundo jogador com mais participações em gols na Europa, brasileiro, né? Nesse século, o nosso terceiro da lista é o primeiro. Ele é o primeiro com mais participações em gols numa temporada na Europa, nesse século. E você talvez nem saiba quem ele é. Tem uma torcida do Brasil que sabe quem ele é. Lá ele é ídolo. Dessa torcida, os torcedores mais novos também conhecem. Nas outras, quem é mais velho conhece. Quem é mais novo, irmão, nunca ouviu falar. Eu tenho certeza, nunca ouviu falar, nunca deve ter visto um vídeo. Se vê na rua, acha que é um cara qualquer, assim, que é só um maluco alto. Agora, olha os feitos desse cara aqui. 5 vezes artilheiro da Liga Portuguesa, 4 vezes pelo Porto, 1 pelo Sporting. 1 vez artilheiro da Champions League, jogando pelo Porto. 4 vezes campeão português, 3 pelo Porto, 1 pelo Sporting. 3 vezes campeão da Taça de Portugal. 2 vezes chuteira de ouro da Europa. Chuteira de ouro. Sabe essa chuteira de ouro que o Messi ganha aí? Ganhava, né? Todo ano, essa que o Mbappé ganhou agora? Esse cara tem 2. Tem 2 chuteiras de ouro. 1 vez futebolista do ano em Portugal. 3º maior artilheiro da história do Futebol Clube do Porto. Se o português está vendo o vídeo aqui, ele já sabe de quem eu tô falando, óbvio. Porque o cara tem muita moral em Portugal. Talvez você, brasileiro jovenzinho, não saiba quem é Mário Jardel. E como eu falei, se vê na rua, não vai saber quem é. Mas esse maluco fazia gol. Pô, não vou falar que o Jardel era craque, não vou falar que o Jardel era habilidoso, que ele dava show, não vou falar. Fazia gol. Não, fazia gol. Quer gol, Jardel? Queria alguém ali pra guardar, Jardel? Fazendo uma comparação, mais ou menos, assim, ó, com atualidade, esse cara, ele tá talvez num nível mais alto, mas o Haaland, tá ligado? O Haaland não é habilidoso, o Haaland não é nada, mas ele faz gol, ele te entrega gol. O Jardel te entregava gol, cara, ele te entregava gol. E um jogo aéreo, melhor que o do Haaland até, talvez. Jogo aéreo monstro. E aí, quando você vai ver esses 2 jogadores, né, tanto o Welber quanto o Jardel, não jogaram Copa do Mundo, tiveram poucas chances na seleção. Então era uma época, a competição ali era pesada pra eles. Uma época que você tinha Ronaldo, Romário, você tinha Edmundo, você tinha Luizão, que jogou Copa, França, que foi um... França poderia estar nesse vídeo, apesar que França é ídolo no São Paulo, também outro grande jogador. Enfim, era uma época que o futebol brasileiro meio que vivia em crise, ele tava sempre... Você vai pegar entre Copas, volta e meia dava uma crisezinha, principalmente nas eliminatórias para a Copa de 2002, mas a geração era muito boa. E o nosso 4º jogador da lista também tava nessa geração aí. Revelado pelo Guarani, jogou no Flamengo, ele é campeão da Libertadores pelo São Paulo, mas que as gerações mais novas também não conhecem tanto. Olha o feito desse cara aqui. Em 99, ele foi artilheiro da Série A italiana, jogando pela Udinese. Você fala, tá, e daí, cara? Não é grande coisa. Trazendo isso pra atualidade, é como se o João Pedro tivesse sido artilheiro da Premier League agora jogando pelo Brighton, ou como se o Matheus Cunha tivesse sido artilheiro da Premier League jogando pelo Wolverhampton. Cara, é uma coisa assim, a Série A nos anos 90 era a principal liga do mundo. O Ronaldo Fenômeno jogava a Série A nessa época, mas o Amoroso conseguiu esse feito. Foi artilheiro jogando pela Udinese. Que moral dele, artilheiro jogando pela Udinese. E depois ele vai jogar no Parma, vai bem pelo Parma. Depois vai jogar no Borussia Dortmund. E sabe o que ele faz jogando no Borussia Dortmund? Repete a dose, é artilheiro da Bundesliga jogando pelo Borussia Dortmund. Não é só isso não, campeão alemão jogando no Borussia Dortmund. Pô, o cara tem muita moral. Em 99 ele também jogou a Copa América pela seleção brasileira e foi campeão. Mas aí não dava pra ser titular, né? Porque Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, todos esses caras estavam lá. Essa é quando o Ronaldinho é convocado pela primeira vez, seleção. Lembra ele contra a Venezuela, aquele gol? Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! E olha como é que ele entrou! Olha como é que ele entrou! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez!
Mas o Amoroso estava lá, estava nesse elenco aí, campeão. Não jogou a Copa de 2002, porque, como eu disse aqui anteriormente, a geração era excelente. A geração era tão boa, é só você ver quem ficou de fora dessa Copa aí. Jogadores como Elber, Amoroso, Zé Roberto, Djalminha, um monte de craque ficou de fora. E aí vamos pro nosso quinto nome da lista. E finalmente a gente sai do ataque. Esse cara aqui não era atacante não, ele era volante. Começou a jogar ali no interior paulista, foi pro Corinthians, campeão brasileiro pelo Corinthians em 99, depois estava lá no time campeão do mundo em 2000, vai jogar no São Caetano, no Juventude, e de lá foi pro Vila Real em 2002, de onde ele só saiu em 2013. Então imagina a moral que esse cara tem no Vila Real. Ele jogou de 2002 a 2013. Só que, cara, no currículo dele eu não vou poder falar, olha o tanto de gol que ele fez, foi artilheiro, olha os títulos, porque ele era volante, então vai ser artilheiro de nada. E ele jogou no Vila Real, vai ser campeão do quê jogando no Vila Real? Não tem como ser campeão, né? Pô, Vila Real, sei lá, nesses 25 anos, de 2000 até 2025 aqui, 23 anos, 2002, que foi quando ele chegou, 23 anos, o Vila Real tem um título de Liga Europa, eu acho. É isso, não dá, o cara não tem como conquistar título. Mas ele é muito ídolo. Você sabe de quem eu tô falando? Não sabe? Então tenta adivinhar aqui, ó. Esse cara, ele tem um título pra contar. Porque ele se naturalizou espanhol. E ele jogou a Euro de 2008 pela Espanha. E ele foi campeão da Euro. Só que ele não foi campeão ali, tipo, tava no elenco. Tipo, pô, fui reserva ali. Não, o Marco Senna era titular da Espanha. Pega a escalação lá, vai ver se ele não era titular. Se eu não me engano, aqui eu posso estar enganado, minha memória, mas eu acho que não. O meio-campo da Espanha era Xabi Alonso, Marco Senna, o Xavi, Marco Senna e Iniesta. É isso. E aí o cara fica no Vila Real até 2013. Em 2012 o Vila Real é rebaixado com ele no grupo, mas sobe na temporada seguinte com ele no grupo, e aí ele sai, joga mais 2 temporadas no Cosmos e se aposenta. Só que ele é tão ídolo que no estádio La Cerâmica existe um portão que se chama Puerta Marco Senna. É isso, o cara é monstro, o cara tem muita moral. E aqui no Brasil, os caras vão conhecer, o Marco Senna é o primo do Marcos Assunção. Nosso sexto nome da lista, de novo, eu vou aqui falando, vamos ver até quando vocês adivinham. Vai ter um momento que vocês adivinham. Começou ali no Juventude, depois ele vai pro Lille, e aí ele tem 3 temporadas de Standard Liège, onde é bicampeão belga, depois ele vai jogar no Borussia Mönchengladbach, onde ele ficou por 4 temporadas. E agora chega o momento em que vocês podem começar a adivinhar. Depois de lá ele vai pro Bayern de Munique. Talvez você ainda não adivinhe, mas agora, ó. Ele é muito conhecido e é aqui onde ele não tem moral no futebol brasileiro por causa do 7-1. Se você ainda não sabe de quem eu tô falando, ele é sempre muito lembrado porque ele conhecia os alemães. E aí você só não vai saber de quem eu tô falando se você for muito jovem, vou explicar a história. Então, na Copa de 2014, quartas de final, o Brasil enfrentou a Colômbia, a dupla de zaga Thiago Silva e Davi Luiz. Nosso capitão Thiago Silva é suspenso, porque ele toma um amarelo ali contra a Colômbia e não enfrenta a Alemanha na semifinal. Pro lugar dele, o zagueiro reserva que entra é o nosso querido Dante, o personagem aqui. E aí, quando o Dante é o escolhido para a posição, todo mundo fala, não tem problema, porque o Dante conhece os alemães. Afinal, ele jogava no Bayern de Munique, né? E o time da Alemanha era recheado de jogadores do Bayern. E aí, cara, o resto é história. Eu não preciso falar mais de 7-1. Já tem muito vídeo aqui falando dessa Copa. Mas, pô, o Dante tem uma carreira de sucesso. Ele é respeitado ali, ó, pelo que fez no Standard Liège. Passagem de sucesso no Borussia Mönchengladbach, que levou ele até o Bayern. No Bayern são 3 temporadas como titular absoluto na defesa. Tricampeão alemão, campeão da Champions, campeão mundial. Ele até tem o 4º título alemão ali pelo Bayern, porque ele faz 2 jogos numa 4ª temporada, e aí ele vai pro Wolfsburg naquele mesmo ano, então ele faz parte da campanha, né, leva o título, mas na verdade ele jogou no Wolfsburg. E aí depois, quando você pensa que a carreira dele tá chegando ao fim, ali quando ele já tava próximo dos 32 anos, ele vai jogar na França. Então, pô, 32 anos, você acha, o cara tem mais 4 anos de carreira e quem sabe volta pro Brasil. Só que, cara, o Dante tá jogando no Nice até hoje. Ele tá indo pra 10ª temporada no Nice. É o clube que ele mais jogou na carreira.
carreira. Como eu falei, ele chegou lá com 33 anos, 32 para 33 anos. E aí ele tá entrando na 10ª temporada, que é a última, ele vai se aposentar aqui ao final de 25, 26. Mas a moral desse cara é absurda, e tudo que ele fez é absurdo. E aí ele é tratado como um bagre, porque, pô, tava no 7-1. Foi mal, óbvio, foi mal naquele jogo. Mas foi um excelente zagueiro. Não à toa foi titular do Bayern de Munique, campeão de tudo. E ao contrário do Hulk, que teve esse tempo pra vir aqui meio que mudar a imagem, o Dante não teve, mas acredito que ele tá feliz lá na França, por 10 anos no time. Provavelmente é uma lenda no Nice, e Nice é um belo lugar pra se morar. Nosso último nome da lista, ele poderia ser assunto até do próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser mais ou menos nessa linha, um pouquinho diferente. Porque, na verdade, ele é até conhecido, ele é meio esquecido pelas novas gerações também. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desse cara. O torcedor do Corinthians vai saber quem é, porque ele é campeão brasileiro em 90. E esse cara é tetracampeão do mundo. Ou seja, ele tava na Copa de 94. Não tava nas 4 conquistas, né? Ele é meio que o atacante esquecido. E aí eu vou falar aqui os atacantes da Copa de 94. Então a gente tinha 6 atacantes naquela seleção. Bebeto e Romário, a dupla de ataque titular, todo mundo lembra bem. Ronaldo Fenômeno, todo mundo lembra também, porque ele tinha 17 anos e... ele tem 2 títulos, todo mundo sabe que ele tava. Miller, acho que é um cara que a maior parte das pessoas lembra. O Miller foi um baita jogador, ídolo do São Paulo, campeão do mundo pelo São Paulo, campeão do mundo pela seleção. Viola, que é um cara que entra na final, que também é muito ídolo do Corinthians, cara bem identificado com o Corinthians. E o 6º nome do ataque, muitos não lembram. Talvez você que tá aí assistindo lembre. Se você é novo, você não deve ter ideia. Mas é o Paulo Sérgio. Sabe quem é? Se você vê na rua, você pede pra tirar foto? Eu sei, eu conheço. E pô, o Paulo Sérgio tem muita moral lá fora, muita moral na Alemanha, porque ele jogou um bom tempo no Bayer Leverkusen, e aí não tem título aqui pra contar, afinal, cara, quem tem título pra falar no Bayer Leverkusen? Só o Xabi Alonso mesmo, essa geração dele, porque o Bayer Leverkusen não ganhava nada. Aí ele tem uma passagem pela Roma, não é uma passagem de tantos jogos assim, e depois tem uma passagem de muito sucesso no Bayern de Munique, onde ele é bicampeão alemão, ele é campeão da Champions, é campeão do mundo, é campeão da Copa da Alemanha. E aqui no Brasil não tem tanta moral, talvez com a torcida do Corinthians, mas pô, é um cara campeão do mundo. Cara, ele tava na Copa de 94, campeão do mundo, tava lá quebrando o jejum de 24 anos sem ganhar a Copa. E ele não é tratado como um campeão do mundo merece, sabe? É um pouco esquecido aqui. Acho que todos esses jogadores do vídeo, tirando o Hulk, que agora tem muita moral no Galo, todos os outros são muito melhores tratados lá fora, são muito mais valorizados lá fora do que no futebol brasileiro. Alguns deles, como eu falei aqui, são até tirados pra nada. A gente precisa dar um pouco mais de moral pra esses caras aí, que são muito bons jogadores e que fizeram muita coisa no futebol. Vocês lembram de algum outro jogador que ficou de fora do vídeo aqui que poderia estar? Que também tem muita moral lá fora e aqui o brasileiro não tá valorizando tanto quanto deveria? Se você lembra, deixa aí nos comentários. Se você ficou nesse vídeo até agora, já aproveita, deixa o like, faz tudo aquilo que a gente combinou. E fica aqui meu grande abraço pra você.